Exemplos práticos. Exemplo 1. Autarquia Reguladora Federal, Anvisa. Situação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, suspende a comercialização de um medicamento por apresentar reações adversas não previstas em bula. Análise técnica. A Anvisa é uma autarquia sob regime especial, com personalidade jurídica de direito público, criada por lei específica para regular e fiscalizar o setor sanitário. Tem poder normativo, autonomia técnica e pode exercer poder de polícia administrativa. Característica explorada: autarquia com poder regulador e autonomia funcional. Base legal: Lei nº 9.782, de 1999, mais artigo 37, inciso 19, CF/88. Exemplo 2. Fundação Pública de Direito Privado, Fiocruz. Situação. A Fiocruz firma convênio com instituição europeia para a produção de vacinas e contrata pesquisadores sob regime seletista. Análise técnica. Como fundação pública de direito privado, a Fiocruz atua com flexibilidade gerencial, mas integra a administração indireta. Seus empregados são seletistas e suas contratações devem observar os princípios do artigo 37 da CF/88. Característica explorada: personalidade privada com finalidade pública. Base legal: Lei nº 8.693, à época, hoje substituída pela Lei nº 14.133 de 2021. Exemplo 3. Empresa pública, Correios. Situação. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos é responsabilizada por extravio de mercadoria durante serviço postal. Análise técnica. Os Correios são uma empresa pública federal com capital 100% da União que presta serviço público essencial. Sua responsabilidade é objetiva, com base no artigo 37, parágrafo 6º da CF/88. Característica explorada: empresa pública prestadora de serviço público com regime híbrido. Jurisprudência: STJ, RESP 165, 1635, 468 SP. Exemplo 4. Sociedade de Economia Mista, Petrobras. Situação. A Petrobras, Sociedade de Economia Mista Federal, contrata fornecedores sem licitação para a aquisição emergencial de insumos para refino. Análise técnica. A Petrobras é sociedade de economia mista com capital majoritariamente público, atua no mercado concorrencial e pode adotar procedimentos simplificados, mas deve seguir os princípios da publicidade e da impessoalidade. Característica explorada: atividade econômica com observância parcial de normas públicas. Base legal: Lei nº 13.303, de 2016, Lei das Estatais. Exemplo 5. Fundação Pública de Direito Público, FUNAI. Situação. A Fundação Nacional do Índio ajuíza ação civil pública para proteger território indígena invadido por fazendeiros. Análise técnica. A FUNAI é uma fundação pública de direito público, criada por lei específica, com capacidade processual própria e competência para a defesa de interesses difusos. Característica explorada: autonomia processual e atuação voltada à proteção de grupos vulneráveis. Base legal: Lei nº 5.367, de 1967, mais artigo 37, caput, CF/88. Exemplo 6. Autarquia Estadual, DETRAN. Situação. O DETRAN de um Estado federado aplica multa de trânsito e impõe restrição administrativa a veículo com documentação irregular. Análise técnica. O DETRAN é uma autarquia estadual com competência legal para exercer poder de polícia na área de trânsito. Seus atos têm presunção de legitimidade, mas podem ser questionados judicialmente. Característica explorada: autarquia estadual com poder sancionador. Base legal: Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, de 1997.
Exemplo 7. Extinção de fundação pública não constituída. Situação: o governador revoga, por decreto, a autorização legal de uma fundação pública de direito privado ainda não registrada. Análise técnica: se a fundação ainda não foi formalmente constituída, isto é, registrada, a revogação da autorização por decreto é válida. A personalidade jurídica só nasce com o registro dos atos constitutivos. Característica explorada: autorização diferente de criação efetiva, ausência de personalidade jurídica. Base legal: Código Civil mais entendimento do STF. Exemplo 8. Concurso em empresa pública, CEFE. Situação: a Caixa Econômica Federal abre concurso público para preenchimento de vagas em nível médio e superior. Análise técnica: embora seja empresa pública, a CEFE presta serviço público e, portanto, deve realizar concurso público para a contratação de seus empregados, ainda que sob o regime da CLT. Característica explorada: obrigatoriedade de concurso público em entidade privada com função pública. Base legal: artigo 37, inciso 2, CF 88. Exemplo 10. Licitação em fundação pública Fiocruz. Situação: a Fiocruz realiza processo licitatório para a aquisição de insumos hospitalares utilizando critérios de julgamento por técnica e preço. Análise técnica: mesmo sendo fundação pública de direito privado, a Fiocruz deve seguir os ritos da Lei nº 14.133, de 2021. O critério técnica e preço é admitido quando o objeto exige qualidade técnica mínima, exemplo, medicamentos, projetos científicos. Característica explorada: aplicação da nova lei de licitações à entidade com regime privado. Base legal: Lei nº 14.133. Exemplo 10. Responsabilidade civil de autarquia, INSS. Situação: o INSS atrasa o pagamento de benefício previdenciário por erro administrativo. O beneficiário ajuiza a ação por danos morais. Análise técnica: o INSS, como autarquia federal, responde objetivamente pelos danos causados por omissão ou ação de seus agentes, independentemente de culpa, bastando comprovar o dano e o nexo. Característica explorada: responsabilidade objetiva da autarquia. Base legal: artigo 37, parágrafo 6º, CF 88. Exemplo 11. Concurso para autarquia reguladora, Bacen. Situação: o Banco Central do Brasil realiza concurso público para analistas com exigência de formação em economia, direito ou engenharia. Análise técnica: o Bacen é uma autarquia federal sob regime especial, com poder regulatório e fiscalizador do sistema financeiro nacional. Seus servidores são regidos por estatuto próprio e sua criação decorre de lei específica. Características abordadas: autarquia, regime estatutário, exigência de concurso, atuação reguladora. Base legal: Lei nº 4.595, de 1964, mais CF/88, artigo 37i e 19. Exemplo 12. Controle finalístico sobre fundação de direito privado. Situação: o Ministério da Saúde determina a auditoria sobre os contratos celebrados pela Fundação Pública Hospitalar vinculada ao SUS. Análise técnica: mesmo com personalidade jurídica de direito privado, fundações públicas devem se submeter ao controle finalístico pelo ministério a que estiverem vinculadas. Esse controle não é hierárquico, mas visa garantir a conformidade com os objetivos legais da entidade. Características abordadas: fundação pública de direito privado, controle finalístico, autonomia administrativa. Base legal: Decreto-Lei nº 200 de 1967, mais tema 777, STF. Exemplo 13. Extinção de autarquia por lei estadual específica. Situação:
A Assembleia Legislativa de um Estado aprova a extinção do Instituto de Desenvolvimento Rural, autarquia vinculada à Secretaria da Agricultura. Análise técnica. A extinção de uma autarquia exige lei específica, do mesmo modo que sua criação. Tal exigência decorre do princípio da simetria legislativa. O simples decreto do Executivo seria inconstitucional. Características abordadas: autarquia, criação e extinção por lei, simetria legislativa. Base legal: CF/88, artigo 37I, 19, jurisprudência do STF. Exemplo 14. Alienação de bens de empresa pública. Situação: empresa pública municipal de saneamento básico decide vender terreno urbano não operacional para levantar recursos. Análise técnica. Como pessoa jurídica de direito privado, a empresa pública pode alienar bens, mas por integrar a administração indireta, deve justificar o interesse público e observar critérios legais de avaliação e publicidade, especialmente se prestadora de serviço público. Características abordadas: empresa pública, regime híbrido, bens afetados, alienação sob controle. Base legal: Lei nº 13.303 de 2016, mais princípios do artigo 37 da CF. Exemplo 15. Sociedade de Economia Mista na Bolsa de Valores. Situação: a Sabesp, Sociedade de Economia Mista Estadual, divulga fato relevante após mudança estratégica em sua estrutura de governança. Análise técnica. Sociedades de economia mista com ações negociadas em bolsa seguem a Lei das Sociedades por Ações, Lei nº 6.404 de 1976. Mesmo controladas pelo Estado, devem respeitar as regras de mercado e da Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Características abordadas: capital misto, controle público, atuação concorrencial, regulação pela CVM. Base legal: Lei nº 6.404 de 1976, mais artigo 173, parágrafo 1º da CF. Exemplo 16. Responsabilidade objetiva de fundação pública em hospital universitário. Situação: paciente sofre sequelas após erro em procedimento cirúrgico em hospital administrado por fundação pública de direito privado. Análise técnica. Apesar de ser de direito privado, a fundação atua na prestação de serviço público de saúde, o que atrai a responsabilidade civil objetiva nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da CF, de 1988. Características abordadas: fundação pública-privada, serviço público, responsabilidade objetiva. Base legal: CF de 1988, artigo 37, parágrafo 6º, e RESP de 1.114.398, por São Paulo. Exemplo 18. Poder normativo de autarquia e Anatel. Anatel edita resolução com regras para a neutralidade de rede no fornecimento de internet. Análise técnica. Autarquias especiais, como agências reguladoras, exercem poder normativo técnico, desde que haja previsão legal específica. Esses atos têm caráter infralegal, devendo observar os limites da competência legal. Características abordadas: autarquia especial, poder normativo, regulação técnica. Base legal: Lei nº 9.472 de 1997 e tema 777 do STF. Exemplo 19. Empresa pública com atuação internacional. Situação: empresa pública federal celebra memorando de entendimento com estatal estrangeira para intercâmbio de tecnologias. Análise técnica. Empresas públicas podem firmar acordos técnicos internacionais, desde que não se confundam com tratados internacionais, que são de competência exclusiva da União, artigo 84, inciso 8º, da Constituição. É necessário aval jurídico da AGU. Características abordadas: empresa pública, capacidade contratual internacional, limites constitucionais. Base legal: CF de 1988, artigo 84, inciso 8º. Exemplo 19.
Seleção pública irregular em fundação pública de direito privado. Situação: fundação pública de direito privado realiza a contratação de pessoal sem edital público, com base apenas em análise de currículo. Análise técnica: mesmo sob o regime seletista, é obrigatória a realização de concurso público para fundações públicas, sob pena de nulidade da contratação, conforme o artigo 37, inciso 2, da Constituição. Características abordadas: fundação pública privada, obrigatoriedade de concurso, controle de legalidade. Base legal: CF de 1988 e I 2135 por STF. Exemplo 20. Responsabilidade da sociedade de economia mista em acidente ambiental. Situação: vazamento de óleo provocado por subsidiária da Petrobras atinge manancial hídrico e gera ação por danos ambientais. Análise técnica: mesmo atuando em atividade econômica, se o dano for decorrente de atividade regulada e sujeita à fiscalização estatal, a sociedade de economia mista responde objetivamente com base na teoria do risco administrativo, aplicada também à proteção ambiental. Características abordadas: sociedade de economia mista, dano ambiental, responsabilidade objetiva. Base legal: CF 88, artigo 225, parágrafo 3º, e Lei nº 6.938, de 81. Exemplo 21. Capacidade processual de autarquia, IBAMA. Situação: o IBAMA ajuiza ação civil pública contra uma mineradora que desmatou área protegida da floresta amazônica sem autorização. Análise técnica: o IBAMA é uma autarquia federal com personalidade jurídica de direito público, o que lhe confere capacidade processual plena. Pode ajuizar e responder ações judiciais em nome próprio, inclusive perante tribunais superiores. Características exploradas: autarquia, personalidade pública, capacidade processual plena. Base legal: CF 88, artigo 37, inciso 19, mais Lei nº 7.735, de 1989. Exemplo 22. Regime jurídico das sociedades de economia mista. Situação: a Companhia Estadual de Gás Natural, Sociedade de Economia Mista, aplica a advertência contratual por atraso na entrega de materiais. Análise técnica: mesmo sendo regida majoritariamente pelo direito privado, a sociedade de economia mista que presta serviço público deve seguir os princípios da administração pública, artigo 37 caput, inclusive ao aplicar penalidades administrativas. Características exploradas: regime híbrido, serviço público, prerrogativas limitadas. Base legal: CF 88, artigo 173, parágrafo 1º, e Lei nº 13.306, de 2016. Exemplo 23. Atuação de fundação pública em rede federal de ensino. Situação: uma fundação pública federal é responsável pela gestão administrativa e financeira de um Instituto Federal de Educação Tecnológica. Análise técnica: fundações públicas com personalidade de direito público podem exercer atribuições administrativas típicas do Estado. Seus servidores são estatutários e seus atos estão sujeitos ao controle interno e externo. Características exploradas: fundação pública, gestão de ensino, regime estatutário. Base legal: Lei nº 11.892, de 2008. Exemplo 24. Alienação de bem afetado em empresa pública. Situação: a Caixa propõe alienar imóvel utilizado como agência bancária desativada em área de alto valor comercial. Análise técnica: embora empresa pública, a Caixa está prestando serviço público. O bem está afetado à função pública, razão pela qual a alienação depende de autorização legal e desafetação formal, não podendo ser feita livremente como em empresas privadas comuns. Características exploradas: bem público afetado, empresa estatal. Base legal: CF 88, artigo 98 e 100,
doutrina majoritária. Exemplo 25. Submissão da autarquia à Lei Geral de Proteção de Dados. Situação. Uma autarquia previdenciária estadual sofre fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados por violação à LGPD. Análise técnica. Autarquias são entes públicos e estão integralmente sujeitos à LGPD, Lei nº 13.709, de 2018. O tratamento de dados pessoais deve respeitar os princípios da finalidade, necessidade e transparência, inclusive em órgãos estatais. Características exploradas: autarquia, dever de transparência, sujeição à LGPD. Base legal: Lei nº 13.709, de 2018, artigo 23. Exemplo 26. Vedação à contratação direta em fundação pública estadual de direito privado. Situação: uma fundação pública estadual de direito privado contrata a empresa de consultoria por notória especialização, sem licitação. Análise técnica. A inexigibilidade de licitação é permitida pela Lei nº 14.133/2021, mas exige justificativa técnica robusta e comprovação de singularidade e exclusividade. A ausência desses requisitos compromete a legalidade do ato, mesmo em entidade de direito privado da administração indireta. Características exploradas: obrigatoriedade de motivação, regime público de contratação, limite à flexibilidade. Base legal: Lei nº 14.133/2021, artigo 74, inciso 2. Edital Quiz, plataforma preparatória para concursos públicos. www.editalquiz.com. Exemplo 27. Participação obrigatória do Estado em sociedade de economia mista. Situação: um Estado brasileiro tenta alienar a totalidade das ações que detém em uma sociedade de economia mista, sem previsão legal específica. Análise técnica. Sociedades de economia mista exigem que o poder público detenha a maioria do capital votante. A alienação total ou perda de controle somente pode ocorrer mediante autorização legislativa específica, sob pena de inconstitucionalidade. Características exploradas: controle acionário, capital misto, exigência de lei para a alienação. Base legal: CF/88, artigo 173, ADI 5624, STF. Exemplo 28. Reversão patrimonial de fundação pública extinta. Situação: uma fundação pública estadual de direito privado é extinta e seus bens são transferidos para o patrimônio do Estado. Análise técnica. Mesmo sendo de direito privado, os bens da fundação integram o patrimônio público, pois estão vinculados à finalidade estatal. Assim, no caso de extinção, os bens são revertidos ao ente instituidor, nos termos da lei de criação. Características exploradas: vinculação patrimonial, reversibilidade e natureza pública dos bens. Base legal: Lei nº 13.019/2014, Doutrina Administrativa. Exemplo 29. Celebração de contrato de gestão por fundação pública. Situação: uma fundação pública celebra contrato de gestão com o governo estadual para a execução de metas no setor cultural. Análise técnica. O contrato de gestão é instrumento de governança por resultados, previsto na legislação e aplicável a fundações públicas, especialmente de direito privado. Exige metas quantificáveis, mecanismos de avaliação e transparência. Características exploradas: contrato de gestão, metas e desempenho, fundação pública. Base legal: Lei nº 9.637/1998, Decreto nº 6.170/2007. Exemplo 30. Aplicação de sanção por sociedade de economia mista. Situação: a Companhia de Trens Urbanos aplica sanção administrativa à empresa terceirizada por descumprimento contratual. Análise técnica. Ainda que de direito privado, a sociedade de economia mista que atua em serviço público pode aplicar sanções contratuais, desde que previstas no edital e no contrato, respeitando os princípios do devido processo legal.
contraditório e ampla defesa. Características exploradas: regime híbrido, sanção administrativa, devido processo. Base legal: Lei nº 13.303/2016, artigo 83. Edital Quiz, plataforma para concursos públicos. Tem acesso gratuito às questões e flashcards, além de poder adquirir esse resumo com mais de 1000 páginas em PDF para o concurso completo. Acesse www.editalquiz.com.br.